5, 4, 3, 2, 1. Felipe Augusto! São Sebastião. Boa noite, Maresias. Boa noite a todos que estão aqui presentes junto conosco. Hoje nós estamos aqui com uma voz meio rouca, então peço desculpas, mas nós vamos nos esforçar. E quero, antes de mais nada, agradecer a Deus e pedir que nos dê sabedoria e que continue iluminando os nossos caminhos, para que nessa campanha continue imperando que nessa campanha a gente continue, deu até engasgada que a voz está, mas que Deus continue nos orientando para que essa campanha continue ficha limpa, continue uma campanha de não agressão, uma campanha responsável e séria, uma campanha que não tolera baixaria, que não tolera agressividade, pelo contrário. Hoje o palanque de uma nova São Sebastião, o palanque do 45, respeita o eleitor. E a gente sabe que nesse sentido, ninguém mais quer ver baixaria, ninguém quer ver mais ataques, por isso que a nossa campanha respeita os adversários. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui na praça, que estão nos acompanhando aí do outro lado da rua, nas lojas. Quero agradecer também a Sandra, que está aí ao lado do coqueiro filmando. Sandra, se precisar, tem um DVD à sua disposição no fim do comício. Leve para o nosso amigo aí um forte abraço. E se quiser também, convide ele para vir aqui participar de um palanque ficha limpa. Muito obrigado, Sandra. Valeu. Gente, falar em políticas públicas, falar em renovação, falar em inovação, conduzir São Sebastião de uma forma nova, de uma forma responsável, é o que a coligação por uma nova São Sebastião propõe. Uma coligação séria, ficha limpa, um palanque com candidatos ficha limpa e um palanque com a experiência de quem conhece a administração pública de forma técnica, de forma coerente, pessoas que respeitam o dinheiro público, pessoas que dão a devida atenção e o respeito ao cidadão. Hoje, andando por Maresias, a gente percebe a inércia, a irresponsabilidade e a incompetência de um governo que não toma conta da cidade, deixa ao Deus dará. Vai acontecendo dia após dia, fica tudo abandonado. Hoje, quando a gente chegou aqui para fazer o nosso comício, montar aqui a estrutura, prontamente a equipe da prefeitura veio e começou aqui a ligar as lâmpadas. Eu quero inclusive agradecer aos funcionários públicos, aos servidores que prestaram esse serviço. Normalmente, nos comícios que a gente vai, as praças estão com as lâmpadas queimadas. A falta de manutenção é clara, a falta de respeito, de atenção com o patrimônio público. Quando eles vieram aqui para instalar, por falta de recursos, não por falta de profissionais, que essa prefeitura profissionais tem e profissionais sérios, mas por falta de recursos, ainda ficou faltando uma lâmpada ali. Então eu espero que a administração conserte esse erro e mantenha a iluminação pública tão importante para a segurança dos nossos bairros. Hoje a coligação por uma nova São Sebastião, que é uma cidade nova, arrumada, organizada, preparada para avançar e desenvolver. Uma cidade pronta para o futuro, para o desenvolvimento. A nossa região ela é composta por 4 cidades: Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião. E quando a gente faz uma comparação de gestão, nós percebemos que São Sebastião fica na última posição em todos os quesitos. Fica na última posição na questão da saúde. A pior avaliação de saúde é a de São Sebastião, segundo o SUS, Ministério da Saúde. A pior avaliação da educação, São Sebastião. A pior avaliação em desenvolvimento humano, São Sebastião. Mas um item, ela supera todas as outras cidades, que é na questão orçamentária. Hoje a nossa cidade tem um orçamento superior
a 500 milhões de reais. Nós estamos falando aí de R$500 bilhão para uma cidade de 75, quase 80 mil habitantes. Uma cidade que não consegue desenvolver. Uma cidade que mantém as suas creches, a grande maioria, em casinhas alugadas, que não teve a competência de construir unidades próprias. Uma cidade que mantém as suas unidades básicas de saúde, a grande maioria, em casinhas alugadas, porque também não teve a competência de investir em unidades próprias, unidades adequadas, unidades bem estruturadas, prontas para poder atender o cidadão, atender as nossas crianças, atender os nossos jovens. E uma cidade que não tem infraestrutura não consegue avançar, não consegue desenvolver. E aí, meus amigos, nós resolvemos descrever o nosso plano de governo e definimos 5 diretrizes básicas para a evolução da cidade. Primeiro, investimento total e atenção à saúde. PSF reestruturado, PSF com médico nos postos, PSF com equipamentos, estrutura laboratorial de pronto atendimento, não para ficar essa lambança. Quando o camarada vai lá, precisa fazer um exame, leva 2, 3 meses para agendar um exame e quando vem, corre o risco do exame vir em baixa qualidade. Segundo ponto, investimento em educação. Para nós, educação é prioridade. Quando se fala em educação, a gente tem que pensar desde o berçário, pensar a creche, mas creche em estruturas próprias, creches adequadas, com refeitório bem montado, sala de leitura, sala de descanso, sistema pedagógico, preparando as nossas crianças do ponto de vista intelectual, preparando as nossas crianças para um futuro cada dia melhor. Investimentos no ensino médio, básico, fundamental, investimentos no ensino profissionalizante, trazer para a Costa Sul mais uma unidade modulada da FATEC e da ETEC, uma unidade que dê condições de formação profissional para os nossos jovens, para os nossos munícipes. Afinal de contas, formação profissional é fundamental para o desenvolvimento da economia. E esse é o terceiro item da nossa pauta, que é o item do desenvolvimento econômico, linha que dirige o nosso plano de governo na linha do crescimento de empregos, do desenvolvimento e da geração de renda. E para isso, nós precisamos de gente qualificada, investir e dar incentivos para o comércio, para os empresários, dar condições de um diálogo constante dos empresários e dos comerciantes conosco, com a prefeitura, com a administração, para nós estarmos próximos, discutindo e avançando nas melhorias pela cidade. O quarto item do nosso plano de governo se baliza na criação de infraestrutura para crescer, infraestrutura para desenvolver. Afinal de contas, turismo, saúde, educação, esporte, lazer, precisa de infraestrutura. E quando a gente começa nessa avaliação do quesito infraestrutura, tem algumas coisas que me preocupam. Hoje nós estivemos aí visitando algumas mães e ficamos sabendo das condições estruturais da creche. Uma creche hoje que tem uma rachadura de ponta a ponta, dilatação, falta de manutenção, sabe, cada dia um problema a mais. Como a obra foi mal feita, não foi compactado o solo, ela está trincando, ela está se movimentando. E isso não é bom. Afinal de contas, são as nossas crianças que estão lá. Então, cuidar do prédio, fazer a manutenção, ela só acontece hoje graças aos empenhos de alguns funcionários públicos que vão lá, percebem os erros e vão corrigindo, dando condições de segurança de forma paliativa. Por isso é que nós estamos direcionando na questão da infraestrutura, preparar a cidade para receber o crescimento que vem por conta do desenvolvimento do turismo, por conta da questão portuária, da questão industrial, e aí pensar também na questão dos esportes, trazer para Maresias um novo centro esportivo, para que dê condições de escolinhas, para que dê condições de desenvolver o esporte de alto rendimento, dar uma condição de lazer para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos idosos.
Isso é infraestrutura para crescer, para desenvolver, para avançar. E quinto, ainda pautando o nosso plano de governo, justiça social e solidariedade para aqueles que mais precisam do poder público, da prefeitura ao nosso lado, da prefeitura trabalhando no dia a dia, a prefeitura presente. E aí, meus amigos, tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é a questão dos deficientes físicos ou mentais. Muitas famílias têm aí um deficiente físico, uma pessoa que precisa de uma atenção, de um cuidado especial. E a nossa cidade é uma cidade muito extensa. Nós estamos falando de 107 quilômetros de extensão. Nós estamos falando de uma estrada que percorre microserras para chegar num bairro. Uma estrada que leva aí de 1 hora a 1h30 para transportar essas pessoas com necessidades especiais lá para o centro, para ter uma atenção especial na PAI. Mas isso vai mudar para a Costa Sul. No nosso governo, se não fizeram em 4 anos, nós vamos fazer na nossa gestão, que é a implantação da PAI de Maresias. Aqui vai ter estrutura para as pessoas mais necessitadas, para poder atender toda a nossa Costa Sul, dar um suporte melhor e tirar das crianças, tirar essa questão de elas ficarem andando de ônibus, banco duro, num transporte ruim, que não cumpre horário, tirar dessa linha de transporte aí, que só prejudica o desenvolvimento dessas pessoas que têm necessidades especiais. E aí é que a gente tem que começar a falar em desenvolvimento e avançar. Por isso, essas 5 linhas básicas do nosso plano de governo trazem para São Sebastião uma proposta inovadora, trazem a renovação de um grupo que tem vontade de trabalhar, que tem vontade de organizar a cidade, uma prefeitura dilapidada pelo tempo, dilapidada por maus gestores, pela incompetência daqueles que não respeitam o dinheiro público, uma cidade linda por natureza. Nós estamos aqui, uma lua maravilhosa, um mar lindo, numa das praias mais frequentadas, movimentadas e que mais atrai o turista, que é Maresias. Uma das praias mais lindas da costa brasileira e que hoje, por falta de investimento, por falta de parcerias com a Sabesp, para avançar na questão do saneamento, por falta de parcerias com o governo do estado, para melhorar aqui a questão da estrada, em parcerias com o DR, por falta de entendimento com o governo estadual e federal, o nosso bairro de Maresias não consegue avançar. A nossa cidade não consegue desenvolver. E isso nós precisamos mudar. Nós precisamos dialogar, ter conversa, ter a humildade de entender que ao vencer as eleições temos que estar presentes ao lado da população, estar em conjunto, discutindo soluções e avançando, porque não dá mais para voltar para o passado, tampouco ficar parado no presente. Nós temos que ir para frente, andando. Afinal de contas, é para frente que se anda, desenvolvendo uma cidade que precisa avançar economicamente, cada dia mais pobre, mas que com certeza nós vamos investir. E a gente começa investindo na questão dos pequenos empreiteiros, injetando na nossa economia local, logo de cara, os primeiros milhões para que a economia gire, com a manutenção das galerias, das praças, colocando a cidade em ordem, gerando emprego, trabalhando com a população, com a mão de obra local. São Sebastião não aguenta mais esse descaso da gente ficar buscando mão de obra de fora, empresa de fora. Isso precisa mudar. E muda com a renovação, muda com o voto de vocês, muda no dia 7 de outubro, quando a gente for lá depositar o nosso voto na urna eletrônica. Por isso, eu quero, com muita humildade, pedir o seu voto, o voto da família, o voto dos amigos, com muita humildade, para renovar o voto no 45, um palanque que não é dado a baixarias, é um palanque que é dado a propostas. Afinal de contas, a população precisa discutir o futuro da cidade, o futuro de um município que tem recurso, tem caixa para isso, mas não tem gestão.
E quando a gente fala em investimentos, eu quero aqui destacar um dos mais importantes, que é o investimento. Obrigado, Sandra. Um abraço. Tchau, moças. Eu quero aqui destacar o investimento no ensino superior, na condição de transporte. Gente, falar em transporte público para o estudante é fundamental para a gente elevar o nível de excelência dos nossos moradores, dos nossos profissionais. Dessa forma, na nossa gestão, estudante que quiser estudar pós-graduação, mestrado, doutorado, o que for, num raio de 200 quilômetros, terá o custo bancado pela prefeitura. Isso é obrigação do poder público municipal e nós vamos dar essa condição. Quero falar também, aproveitando aqui a Dirceia, sempre presente. Dirceia, obrigado por você ter deixado colocar uma plaquinha na sua casa. Obrigado pelo carinho que você tem conosco. Pode ter certeza que a nossa gestão será uma parceira da Somar. Será parceira de todos aqueles que querem investir em São Sebastião, que querem dar a sua contribuição. Porque se nós estamos falando em diálogo, nós temos que parar de tratar os investidores com o desrespeito que a cidade trata, não dando condições das pessoas virem aqui e investir para a economia crescer. Muito obrigado, Gisele. Você é fera. Capitano como secretário da saúde. Aê! Tá certo. Gisele é fera. Gente, é assim que a gente trata as pessoas, com humildade, olho, no bate-papo. E é daí que vão surgindo as ideias. É assim que se administra. E olha, eu moro no bairro de São Francisco e estudei minha vida inteira em escola pública. E desde muito novo, visito, curto e gosto da Maresias. Gosto Toque-Toque, de Paúba, de toda a nossa Costa Sul. Afinal de contas, eu sou uma pessoa que, além de ser um caiçara de coração, sou um amante do mar. Sempre velejei. Dei minha surfada aí, viu, PH? Tomei um bocado de vaca aí, mas eu fui surfei bastante aí. E olha, eu fico triste de ver, fico indignado de ver a nossa cidade perdendo eventos como um WQS, um WCT, eventos de surf, eventos de uma praia que tem condições de avançar tanto no esporte e que hoje tem pelo menos dois jovens que estão aí na elite do surf mundial, disputando competições, que é o Medina, o Pupo, ou além do Bahia, que também está desenvolvendo um trabalho maravilhoso pelo esporte, e tantos outros jovens e crianças que estão seguindo esse exemplo. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. E aí a prefeitura, na hora de fazer a sua parte, de dar estrutura, condições de trazer um campeonato de surf, de bancar, de correr atrás, de comunicar, deixa tudo de lado, esquece. E aí os esportistas avançam por méritos próprios. Também vai mudar. Quem é do surf pode ter certeza que São Sebastião, a nova São Sebastião, irá investir no esporte, irá dar condições de crescimento, de trazer novos eventos, investindo e estimulando o comércio local, principalmente nas épocas fora de temporada, para que a gente possa ter um movimento de um bairro que depende tanto do turista. Meus amigos, a voz aqui tá. Mas vamos lá, essa campanha é a campanha dos 3 S's: suor, sapato e saliva. Então vamos ter que dar uma recarga na saliva aí, porque já está quase no fim. Mas olha, o nosso empenho é muito. Nós queremos trabalhar pela cidade. Eu e o PH estamos aí com a bateria carregada, com muita energia. E para isso eu quero reforçar o pedido de voto para vocês e um pedido de voto para os nossos vereadores que estão aqui. Afinal de contas, candidatos ficha limpa, que gastam sola de sapato, se empenham por uma cidade melhor. Uma São Sebastião que avance, que desenvolva. Uma São Sebastião que volte a crescer, com respeito ao cidadão, com respeito aos jovens, aos idosos, em políticas públicas que desenvolvam os mais variados temas, desde o pescador, que está aí tão abandonado
por toda a nossa costa, que vai ter estrutura, pelos idosos que estão aí sem atividade, enfim, uma política nova, uma política de renovação, que avance, que desenvolva, que faça São Sebastião crescer como ela mereça. E aí nós temos que falar do nosso sertão de Maresias, lá da parte de dentro, fazer toda a reurbanização interna, organizar a parte de drenagem, avançar com o sistema de saneamento, fazer as pistas, ciclovias, as ruas, organizando o tráfego viário dentro do nosso bairro, organizando os núcleos irregulares, dando condições de moradia, urbanizando, fazendo com que cada um tenha o documento da sua casa própria. E aqueles que não tiverem condições, vamos criar o Programa de Moradias Popular, em conjunto com o CDHU do Governo do Estado e em conjunto com o Governo Federal, para que a gente possa avançar cada dia mais, desenvolver e dar qualidade de vida para aqueles que menos têm condições, criando assim uma sociedade mais justa e uma cidade que avança, que respeita. Meus amigos, peço o voto de vocês, com muita humildade. 45 e confirma. Meu muito obrigado e rumo à vitória. Forte abraço. São Sebastião.